Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje vai ser a respeito das regras do futsal. O objetivo não é que vocês se tornem árbitros da modalidade, mas que conheçam um bom panorama das regras de acordo com a Confederação Brasileira de Futebol de Salão, né? A Confederação Brasileira de Futsal. Então, a ordem da apresentação está organizada seguindo a mesma estrutura do livro de regras, né, da edição de 2020. Tem alguns outros detalhes que foram implementados depois da publicação do livro de regras, que eu vou comentar nos pontos específicos. Então, primeiro, com relação à quadra de jogo, existem diversas marcações na quadra, mas eu vou chamar a atenção para alguns pontos específicos. A quadra, basicamente, ela vai ser constituída das duas linhas laterais e duas linhas de meta ou linha de fundo, a linha central, né, ou a linha média, e no centro dessa linha vai ter um círculo aí com 10 centímetros de raio e um outro círculo com 3 centímetros de raio. A ideia desse círculo maior normalmente era manter os atletas do time que não está com a posse de bola na saída a uma distância adequada da bola. Com relação às dimensões da quadra, as quadras elas possuem no masculino, né, 38 metros de comprimento por 18 metros de largura, e no feminino 36 por 18, tá? Sendo que nas competições internacionais há aí uma certa variação de 38 a 42 metros de comprimento por 20 a 25 metros de largura. A gente tem outras marcações importantes, que é a área penal, né, a área do pênalti, que fica a 6 metros de distância da linha de meta, né? Então o ponto penal seria esse ponto onde os pênaltis, né, o tiro penal, ele é cobrado. E a área penal ela fica a 6 metros de distância de cada poste. Então, se vocês imaginarem que o poste da meta, né, que o pessoal chama do gol, mas na verdade o gol seria o ato da bola passar completamente pela linha de fundo entre os postes, né, e o travessão, mas a área penal, desculpa, ela vai ser 6 metros de distância de cada um desses postes. Então, vocês imaginarem que essa linha vindo para cá, em direção para a linha de fundo e mais em direção ao centro da quadra, seria essa a marcação específica com relação à área penal. A meta, né, o que eu acabei de mencionar, que o pessoal chama do gol, né, mas a meta no jogo de futsal, ela mede 3 metros por 2, então são 3 metros de largura por 2 metros de altura. E ela é composta então por 2 postes ou traves e o travessão. Esse é um detalhe importante do futsal, principalmente para quem já viu a disciplina de futebol ou tem o futebol em mente, conhece mais sobre o futebol, que diz respeito à zona de substituição. Então, essa zona de substituição ela fica em torno de 5 metros, né? Tem um comprimento de 5 metros, fica de frente ao banco de reservas. E tem duas linhas, né, transversais de 80 centímetros para delimitar esse espaço, né? Então, metade desses 80 centímetros para dentro, metade para fora da quadra. Isso aqui vai ser importante quando a gente for falar a respeito do ato da substituição em si. Com relação à bola, a gente tem as especificações. Eu não vou entrar em detalhes no que diz respeito às especificações técnicas da bola, mas o que vocês podem perceber só preciso que vocês observem as categorias, né? Então, de baixo para cima, a gente teria as categorias inferior ao sub-9, 9 anos, né? De sub-11, sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15, 17, sub-20 e categorias adultos. Então, o que a gente percebe é que, à medida que você sai da categoria de sub-15 ou mais, né, até os adultos, e vai diminuindo as categorias, o tamanho da bola, né, a circunferência da bola diminui e o peso também, óbvio, para adaptar as características físicas, né, desses indivíduos, dessas crianças e adolescentes. Tá bom? Então a bola aí no adulto ela pesa entre 400 e 440 gramas e circunferência de 62 a 64
centímetros e vai diminuindo à medida que a categoria também vai diminuindo. Essa bola ela é feita de couro macio ou algum outro material aprovado pela FIFA. Com relação ao número de jogadores, a gente tem então 5 jogadores em quadra, né, por cada time, sendo 4 jogadores de linha e o goleiro. Sendo que para que eu comece um jogo ou que um jogo continue, eu preciso ter no mínimo 3 jogadores em quadra para um determinado time. Se eu tiver menos que isso para iniciar o jogo não vai ser iniciado, vai ser dado WO, né, pro time adversário. Ou se durante o jogo tiver um número de expulsões que resulte em um total de menos de 3 jogadores em quadra, você também tem a interrupção do jogo. E o banco de reservas eles podem ter no máximo 9 jogadores nas partidas oficiais. Então, se a gente contar 5 em quadra com 9 no máximo do banco de reservas, seriam 14 jogadores completando aí o time. A substituição, esse é um detalhe importante. Se a gente for lembrar da primeira aula a respeito de história, a gente viu que o futsal ele foi uma adaptação do futebol, né? Principalmente pela falta de espaço suficiente para que todo mundo interessado no futebol o praticasse. Mas as regras foram adaptadas de outras modalidades de quadra, como o handebol, o basquete. E nesse sentido, essa é uma das regras que diferencia bastante o futsal do futebol, porque enquanto no futebol as substituições elas são limitadas, né? Atualmente é 3 substituições por jogo, por time, no futsal as substituições elas não possuem limites, elas são ilimitadas. E elas podem ser realizadas com a partida em andamento, então mesmo no jogo acontecendo a substituição ela pode acontecer, sendo que as substituições elas precisam necessariamente acontecer pela determinada zona de substituição, que a gente comentou ainda há pouco, certo? Então, como é que o procedimento acontece? O jogador que está em quadra, o jogador que vai substituir um jogador que está em quadra, ele só pode entrar na quadra quando o outro tiver saído. E esse processo deve acontecer na zona de substituição. E um outro detalhe também importante é que o jogador que saiu de quadra ele pode retornar a qualquer momento, certo? Então esse é um outro ponto importante que não pode acontecer, por exemplo, no futebol. Então, substituições ilimitadas pode acontecer mesmo com a partida rolando, né, em andamento, com a bola em jogo. Devem acontecer dentro da zona de substituição e o jogador substituído ele pode voltar para a partida. Uma outra situação diz respeito à substituição do goleiro, né? Que essa posição, né, do goleiro ela pode ser substituída por qualquer jogador que esteja em quadra ou na reserva, sendo que a única condição é que uma vez que alguém for assumir a posição de goleiro, ele deve utilizar uma camisa diferente do restante do time para destacá-lo como goleiro, né? Isso, obviamente, para impedir que todo mundo fique com o mesmo uniforme e, consequentemente, outras pessoas acabem pegando a bola com a mão, sendo que só o goleiro é permitido fazer isso. Com relação aos equipamentos, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas basicamente, como a maior parte das modalidades coletivas, inclusive o próprio futebol, você não pode usar objetos que são considerados como perigosos pelo árbitro. Isso envolve pulseira, colar, anéis, alianças, enfim, brincos. Os jogadores devem usar camisa, né, seja ela de manga curta ou longa, calção curto, caneleiras, tênis feitos de lona, pelica ou couro macio e meias de cano longo. O uniforme do goleiro sempre deve ser de uma cor diferente, né, como eu mencionei, ele deve ser destacado dos demais jogadores do seu time. E o capitão usar uma abraçadeira que o identifique como tal. Com relação à arbitragem, né, aos árbitros, nós temos, então, a seguinte configuração. A gente tem um árbitro auxiliar e um árbitro principal, né, então são basicamente 2 árbitros atuando em quadra, um cronometrista e um anotador, né, que trabalha em uma mesa que fica fora da quadra. O cronometrista, o nome já é autoexplicativo, ele vai basicamente acompanhar e controlar o tempo de jogo, né? E é importante a função do cronometrista nesse caso, já que, diferentemente de outras modalidades, como o próprio futebol,
o jogo no futsal, o cronômetro é parado quando a bola não está em jogo, né? E o anotador, ele vai, também como o nome sugere, anotar todos os aspectos pertinentes à partida, né? Como ele vai identificar a documentação, né? A identificação dos jogadores, e da comissão técnica, registrar as faltas cometidas pelas equipes, controlar as infrações, anotar na súmula as ocorrências do jogo, enfim. Basicamente, ele vai cumprir o que o nome o designa, ele vai ser anotador. E os árbitros, eles vão então cuidar de todas as regras do jogo, e cabe a eles, né, julgar e chamar a atenção quando ocorrer alguma infração às regras. Com relação à duração da partida, a gente tem 2 períodos com duração iguais, né, tanto para o masculino quanto para o feminino, com um intervalo entre eles de até 15 minutos. Sendo que, a partir da categoria sub-17, o jogo tem duração total de 40 minutos, né, com 2 tempos iguais de 20 minutos. Para as categorias sub-11, sub-13 e sub-15, são 2 tempos de 15, 30 minutos ao todo, obviamente. E para as partidas sub-7 e sub-9, 26 minutos, 2 tempos de 13 minutos. Categorias menores, né, que essas determinadas pelo regulamento principal, elas podem ter a duração também determinada pelas entidades estaduais. E aqui a gente tem um ponto que destaca por que a função do cronometrista, né? O cronômetro ele para quando a bola sai de jogo ou quando ocorre uma falta e só volta a ser acionado novamente quando a partida ela é reiniciada. Em outras palavras, qualquer situação no qual o jogo não está efetivamente acontecendo, o cronômetro está parado e volta a iniciar quando a bola voltar a rolar oficialmente. No caso do tempo extra, né, das prorrogações, existem aí 2 possibilidades, ou 2 tempos extras de 3 minutos cada, ou 2 tempos extras de 5 minutos cada. Quem vai definir isso é o regulamento da própria competição. Então, basicamente, se a gente for pegar, por exemplo, a categoria adulto, né, a categoria principal, a gente tem 2 tempos de 20 minutos, com intervalo de até 15 minutos, e prorrogação de 3 ou de 5 minutos, de acordo com o regulamento da competição, e o cronômetro sempre parado quando o jogo está parado e volta a correr quando o jogo volta a acontecer. Cada equipe tem direito a um tempo técnico de 1 minuto em cada período, então essa é uma outra característica que diferencia do futebol, né, parecido, por exemplo, com o que acontece no basquete, do mesmo jeito que as substituições, né, que são ilimitadas. Esse tempo técnico ele pode ser solicitado pelos treinadores, pelos membros da comissão técnica ou pelos capitães das equipes. E se uma equipe não solicitar o tempo técnico no primeiro tempo, ele não pode acumular para segundo. Tá? E aí uma mudança que aconteceu, foi implementada a partir de junho de 2020, do ano passado, é que agora não é mais o árbitro que dá o apito final, mas quem determina o final da partida vai ser o próprio cronometrista. Só para vocês se orientarem na apresentação, depois quando forem ver os slides, as novas mudanças elas foram implementadas na apresentação em verde, tá? E as em vermelho são regras que existiam, mas que foram modificadas. Com relação à saída de bola, basicamente, no cara ou coroa vai ser decidido que lado da quadra um time pretende iniciar a partida, né? Qual é o lado que ele vai defender, e o outro time acaba ficando com a posse da bola. No segundo tempo, inverte, né? A saída de jogo, os jogadores das duas equipes eles devem estar no seu campo defensivo, sendo que o time que não está com a posse de bola deve respeitar a distância imposta pelo círculo central, que a gente viu no começo dessa apresentação, que é de 3 metros. Tá? Sendo que uma nova mudança nessa regra é que na saída de bola o cobrador ele não precisa mais estar dentro da sua metade da quadra. Tá? Então, até porque, enfim, às vezes tem um pezinho que fica ali do outro lado da quadra, enfim, isso não vai trazer grandes variações. Daí o que acontece? A bola ela vai ser posicionada no centro da quadra e deve ser rolada ou passada para frente para que a saída de jogo seja válida, ou seja, tinha que haver 2 toques, mas como eu acabei de mencionar em 2 slides para trás, ou coisa parecida, que o que está em vermelho foi o que foi modificado. Então, o que acontecia?
Anteriormente também não era válido se o gol ele fosse direto da saída de bola, certo? Então, se, por exemplo, no caso da saída de bola, o jogador chutasse e a bola fosse direto para o gol, não seria validado o gol e seria concedido um arremesso de meta para o time que sofreu o que não foi gol, né? Ah, só que agora isso é válido. Então, por exemplo, o árbitro apitou o início da partida. O jogador chutou a bola direto para o gol, a bola não tocou em ninguém, entrou no gol. Agora é gol. Anteriormente não era. Né? Nas versões anteriores da regra 2018, 2019, não eram nem anos anteriores. Tá? Ao mesmo tempo que se é válido o gol a partir do primeiro chute inicial na saída de bola, a bola também ela vai ser considerada como estando em jogo a partir do primeiro toque. Então, ela vai estar em jogo quando for chutada de qualquer maneira, certo? Então, basicamente, essas foram as três das mudanças implementadas. Na saída de bola, o cobrador não precisa estar mais na sua metade da quadra. A bola vai estar em jogo quando chutada de qualquer maneira, a partir do primeiro toque, ou seja, não são mais 2 toques. E o gol poderá ser marcado no pontapé inicial, ou seja, não precisava, né, ter 2 toques ou a bola bater, tocar em alguém para poder entrar no gol e ser validado o gol, tá? Só não vale, obviamente, né, se for o gol contra. Por que eu falo que obviamente? Existiam algumas competições a combinação de jogo, onde jogadores estavam acabando fazendo gol contra de propósito para, de certa forma, manipular o resultado, enfim, para facilitar com que eles pegassem times mais fracos em outros níveis de competição, enfim. Então, isso não é válido, tá? Com relação a se a bola está em jogo ou fora de jogo, a bola vai estar fora de jogo quando ela atravessar totalmente as linhas limítrofes, seja as linhas laterais ou as linhas de fundo, desde que não seja óbvio, dentro da meta do time adversário ou do seu próprio time. Quando ela tocar no teto ou qualquer outro equipamento, né, de outros esportes. Então, por exemplo, alguém deu um chutão, a bola subiu e tocou no teto do ginásio. Então, ela é considerada como bola fora de jogo. Ou então, a bola subiu, bateu em alguém e bateu na cesta do basquete. Né? Se por acaso for uma quadra poliesportiva, né, ou multiesportiva. Então, nesse caso, ela vai ser considerada como bola fora. Ou então, quando o árbitro interromper a partida, né, por qualquer razão. Falta, enfim. Nesse caso, o time que não tocou na bola por último, ele vai receber a posse de bola e vai fazer então o tiro lateral, o tiro de meta, né? Ou então o tiro de canto ou escanteio. A bola vai ser considerada como estando em jogo quando ela, por exemplo, ela bateu em algum dos postes ou trave, ou então no travessão, e permaneceu dentro da quadra, então ela continua valendo, né? Ou seja, ela tocou na própria meta do esporte específico que é o futsal. Quando ela toca nos árbitros dentro da quadra, né? Obviamente, até porque se ele tocou no árbitro fora da quadra, ela saiu das linhas limítrofes. Ou então, enquanto não se adota uma decisão por suposta infração às regras de jogo. A gente vai ver lá no penúltimo slide, talvez, que é a lei da vantagem, né? Aconteceu algum lance que poderia ser falta, mas o árbitro deu seguimento à jogada, né? Então, até que o árbitro apita, ele continua não sendo bola fora de jogo. Por exemplo, no futebol é extremamente comum um jogador receber um toque ou cair já ir pegando a bola com a mão, às vezes até para induzir o árbitro a marcar uma falta, né? Mas no futsal isso não acontece, a menos que o árbitro, óbvio, apite em cima do lance e o jogador já pegue a bola em seguida. Então, do ponto de vista de respeito às linhas limítrofes, né, que a gente tem a situação de bola fora de jogo apenas quando ela cruza completamente as linhas. Então, se ela rolou, mas parte dela ainda está sobre a linha que delimita a quadra, né, então é considerado como bola em jogo. Então, se ela estiver completamente ou parcialmente, ainda está com bola em jogo. Tá bom? Contagem dos gols, né? Isso é bem autoexplicativo. Óbvio, os gols eles são o principal objetivo de uma equipe. E para ser válido, o gol, a bola precisa passar por completo
a linha do gol. Então, se parte da circunferência ela estiver sobre a linha, isso não é considerado como válido, tá? No futsal isso é menos comum do que no futebol, né? Às vezes no futebol o goleiro consegue puxar a bola muito próximo de entrar completamente, ou pouco depois de ela entrar completamente, e fica aquela confusão de foi gol, não foi gol, e vai câmera, dá zoom para ver se a bola passou completamente ou não, enfim. Aquele famoso entrou ou não entrou a bola no gol. No futsal vale a mesma regra da bola cruzar completamente a linha, né? Mas eu particularmente não lembro de ter visto nenhuma situação, não é que não existe, eu simplesmente não vi, né? Eu não lembro de ter visto nenhuma situação dessa dúvida de que se foi gol ou não foi gol, né? Até porque o gol ele é menor, então quando a bola, o goleiro ou a defende, quando a bola entra é muito claro que ela entrou. Uh, Então, por exemplo, se a gente for ver a vista lateral da meta, né? Então a gente tem aqui o poste ou a trave, aqui seria o travessão, né, que está indo lá para o fundo da nossa tela, e aqui seria a continuação com o suporte para a rede, tá? Então o gol seria só se a bola passar completamente a linha, né? E não gol seria se a bola mesmo entrando parte dela, né, parte dela passando a linha de meta entre os postes e o travessão, mas ela não passou completamente. Quando um time sofre o gol, o jogo ele é reiniciado no centro da quadra com a posse de bola para o time que sofreu o gol. Os gols, né, eles não vão ser válidos se ele foi originado de qualquer arremesso de meta, arremesso do goleiro com as mãos, lateral ou tiro livre indireto. Então, por exemplo, eu não posso pegar um arremesso de meta, o goleiro lançou a bola com a mão, a bola não bateu em ninguém, foi direto no gol do adversário. Não é válido. Um lateral, o jogador vai repor a bola no lateral, ele chuta a bola direto pro gol. Não é válido, né? Então, só vai ser válido qualquer uma dessas condições se na trajetória a bola ela tocar alguém ou for tocada por algum jogador, inclusive o goleiro adversário. Então, por exemplo, eu sou goleiro de um time, eu arremessei a bola com a mão, a bola bateu no goleiro e entrou pro gol. É gol. Se eu arremessei a bola direto, a bola entrou na meta, né, cruzou lá a linha de meta entre os postes e a trave, né, não vai ser validado o gol. Caso isso aconteça, por exemplo, arremessei a bola não bateu em ninguém, entrou, né, bola na rede. Então vai ser cobrado arremesso de meta para o time oposto. Essa é a regra mais curta do futsal, né, que seria a regra do impedimento. Lembrando que a FIFA é a maior entidade do futebol e do futsal. Então, consequentemente, a estrutura das regras ela é muito parecida. Inclusive, existe a regra 11, que é a regra do impedimento, que diz simplesmente que não há regra do impedimento no futsal. Ponto. Tá? Então, prestem atenção nessa pegadinha. Se alguém quiser tentar explicar para vocês ou perguntar o que seria impedimento no futsal, não existe. Bom, com relação às faltas e incorreções, né, a gente tem aí algumas observações importantes. A gente tem as faltas técnicas, né, seriam faltas que elas geram tiro livres diretos, ou seja, que podem ser cobrados diretamente na direção do gol adversário. Para esse tipo de falta, isso não é tudo, tá? Eu coloquei aqui talvez alguns dos mais comuns. Atingir o adversário de forma que ele seja impossibilitado de dar continuidade à jogada, incluindo pontapés, pisões. Impedir a trajetória da bola com a mão ou com o braço, aquela famosa mão boba, né? O la mano de Dios. Empurrar o adversário, dar um carrinho enquanto o adversário está com a posse de bola. Então, nesses casos das faltas técnicas, a bola ela vai ser posicionada no local onde a infração aconteceu, né? E qualquer jogador da equipe pode realizar a cobrança, tá bom? O time que cometeu a infração, ele tem o direito de montar uma barreira para proteger o seu gol. Ele tem o direito de, não significa que ele é obrigado a, certo?
desde que essa barreira respeite um limite de 5 metros de distância em relação à bola, tá? Então, para a saída de bola, né, no centro da quadra, precisa respeitar 3 metros. Para as cobranças de tiro de canto ou escanteio, assim como faltas, o limite é de 5 metros, tá? Se a falta for cometida dentro da área de gol adversária, o time oponente recebe o direito a uma penalidade máxima. Então, se um tipo desse de falta que eu comentei for cometido dentro da área penal, né, que é aquele arco que tem lá próximo à linha de fundo, vai ser então um tiro penal ou pênalti, penalidade máxima, tendo então a bola posicionada na marca do pênalti e cobrada, sendo realizada a cobrança em direção ao gol sem barreira, tá? O outro tipo de falta é falta pessoal, né? Então, essas faltas pessoais são infrações em que o jogador impede o andamento normal da partida e geram tiros livres indiretos, certo? Ao adversário. Isso significa que a cobrança pode ser feita, não pode ser feita diretamente ao gol do oponente. Só para explicar um detalhe para vocês, antes de falar o que seria faltas pessoais, os tiros livres diretos significa que, se batido diretamente em relação à meta e essa bola cruzar a linha de meta dentro da trave, né, dentro dos postes de travessão, ele é validado o gol. O tiro livre indireto, não. A bola precisa ser tocada em mais uma pessoa depois do chute. Tudo bem? Então, tiros livres indiretos eles vão ser quando o jogador leva mais de 4 segundos para cobrar um escanteio ou lateral. Né? São faltas de menor potencial ofensivo, digamos assim. Então, quando o jogador leva mais de 4 segundos para cobrar um escanteio lateral, quando o goleiro ele leva mais de 4 segundos para cobrar um tiro de meta ou recolocar a bola em jogo, quando o goleiro pega a bola com a mão após ter sido recuada por um companheiro de time. Então, por qualquer circunstância, um jogador do meu time ele recua a bola para mim e eu sou o goleiro. Né? Se ele recua a bola para mim, eu não posso pegar a bola com a mão. Se isso acontecer, isso é uma falta para tiro livre indireto. A gente tem ainda as faltas por indisciplina, então seriam faltas em casos que o jogador pratica um ato antidesportivo e ele vai ser punido com esse tipo de falta. Vai acontecer nos seguintes casos: quando o jogador substituto ele entra na quadra antes que o seu companheiro ele deixe, né, a pessoa que vai ser substituída ela deixe completamente a área de jogo. Quando o jogador substituto ele não respeita a área de substituição ao entrar na quadra. Quando o jogador reclama ou xinga o árbitro, ele xinga o público, ou enfim, alguém da equipe de arbitragem, como o cronometrista da partida. Quando o jogador troca a camisa sem autorização do árbitro, ou então quando ele realiza um ato violento, como é, por exemplo, essa entrada completamente desleal está sendo feita com o jogador no nível da altura do peito e pescoço do adversário. Né? O jogador comete uma falta por indisciplina é punido com cartão amarelo ou vermelho, né? O vermelho em casos mais graves. Essa regra é uma regra que ela está, enfim, menos usual, mas ainda existem as faltas cumulativas ou faltas de equipe, que são aquelas sancionadas com um tiro livre direto ou um tiro penal, né? As regras do futsal permitem que cada equipe ela acumule no máximo 5 faltas pessoais ou técnicas por período, né, de 20 minutos, se considerado adulto. A partir da sexta infração por cada tempo de jogo, o adversário recebe o direito a um tiro livre direto e sem barreira da marca de 10 metros, né, que deve ser cobrado em direção ao gol. Então, não sei se vocês lembram, acho que eu não tenho aqui, mas posso voltar para o começo da apresentação. Deixa eu ver. Pronto, aqui dá para ver. A gente tem a marca de tiro penal e do tiro de 10 metros. Tá? Nesse caso, são faltas que elas vão ser, a partir da sexta falta, todas elas vão ser cobradas ali em 10 metros direto ao gol, sem barreira. E o goleiro permanecerá dentro da sua área penal e uma distância mínima de 5 metros da bola.
Com relação às sanções disciplinares, a gente tem então os cartões amarelos, que eles vão ser apresentados aos jogadores caso ocorra alguma dessas infrações que eu vou mencionar, que não são todas elas que estão previstas na regra, mas são as mais possivelmente mais comuns. Caso o jogador entre em quadra só retomando as punições então com cartão amarelo vão acontecer caso o jogador ele entre em quadra antes dos 2 minutos de expulsão temporária, tá? Vocês já vão entender o que seria essa expulsão temporária. Quebrar constantemente as regras do jogo, discordar por meio de gestos, palavras das decisões do árbitro, ter conduta antidesportiva. Se dirigir aos árbitros, anotador, cronometrista para reclamar ou discutir sobre alguma decisão, né? Então, isso é algo que tende, pelo menos na regra, a ser um pouco mais rígido do que se cobra no futebol, por exemplo. Simular durante o jogo com a tentativa de enganar os árbitros, então seria o famoso a simulação de falta. Abandonar a partida sem autorização do árbitro, ou um jogador que não seja o goleiro tentar defender a bola com as mãos para que sua equipe não sofra um gol, etc. Os cartões vermelhos eles vão ser apresentados aos jogadores caso ocorra alguma das seguintes infrações: apresentar uma conduta violenta. Então a gente viu aqui um exemplo nessa imagem onde o jogador ele dá basicamente uma voadora, né? Não só uma voadora para o outro pé não estar fora do chão, no peito do outro. Então muito provavelmente isso era uma falta direta para cartão vermelho, porque não tem nada a ver com o lance do jogo, né? Mesmo que, por exemplo, a bola tivesse vindo em nível da cabeça, seria no mínimo uma falta de precaução ele levar o pé em direção a mais alto que a cabeça do adversário para tentar tirar essa bola. Fizer jogo brusco, grave, realizar gestos obscenos, grosseiros e ofensivos, ter 2 vezes na mesma partida uma atitude punível com cartão amarelo. Então recebeu o primeiro cartão amarelo, no segundo cartão amarelo leva o amarelo e o vermelho. Impedir com a mão a marcação de um gol contra a sua equipe, caso você não seja o goleiro. Cuspir em alguma pessoa durante a partida, fico imaginando o que levou alguém a fazer isso, mas enfim, instituir essa regra, né? Dar uma entrada que possa comprometer a integridade física de um jogador, impedir de forma ilegal a tentativa de concluir um tento, um gol. Um jogador reserva invadir o campo para reclamar ou atrapalhar a partida, né? Esse é outro detalhe. E aí, lembra que eu mencionei que você já ia entender o que seria a entrada antes dos 2 minutos, no caso de expulsão, né? Expulsão temporária. No futsal, diferentemente do futebol, no futebol, quando um jogador é expulso, o time fica com um jogador a menos até que termine a partida. No futsal, acontece o seguinte: depois que um jogador é expulso, o time dele precisa esperar 2 minutos e depois desse tempo ele pode recolocar um outro jogador no lugar do que foi expulso, certo? Então o número não fica menor do que os 5 que podem atuar em quadra. A única quebra na regra dessa regra dos 2 minutos é caso o time, né, que teve o seu jogador expulso ele sofra um gol. Então o que acontece? Um jogador do meu time foi expulso. Um outro jogador ele pode entrar depois de 2 minutos, ou se o meu time sofrer um gol ele pode entrar imediatamente. Tá bom? Então, só falando sobre a regra 13, a regra dos tiros livres. A gente tem o tiro livre direto, são faltas cometidas por qualquer jogador que envolva contato físico com o adversário ou toque intencional de mão na bola. Né? Como eu tinha comentado, o tiro livre direto significa que ele pode ser feito diretamente ao gol sem tocar em ninguém e o gol vai ser validado. Nenhum jogador da defesa pode ficar a menos de 5 metros da bola, no caso da barreira. E a partir da sexta falta em cada período, os tiros livres diretos serão sem barreira e executados na linha de 10 metros. Então, esse aqui é só uma figura representativa do que seria um tiro livre direto, né? Então, a barreira a 5 metros de distância. Os tiros livres indiretos, como eu já tinha mencionado, são faltas cometidas então pelo goleiro ou por um jogador de linha, que não envolva contato físico direto, por exemplo, quando o goleiro toca com as mãos em uma bola recuada por um companheiro de equipe. Nesse caso dos tiros livres
indiretos, eles não podem ser realizados gols diretamente, tá? Então, para que seja validado o gol, a bola precisa tocar em alguma outra pessoa além da própria execução do tiro livre indireto. Do mesmo jeito, nenhum jogador de defesa também pode ficar a menos de 5 metros de distância da bola. O tiro penal, o pênalti, né? Então a gente tem aí uma cobrança de um tiro livre direto, sem barreira e de um ponto específico. Ele é uma falta do tipo de tiro livre direto cometido dentro da sua própria área penal. Então, por exemplo, eu sou um jogador de um time que está sendo atacado e aí eu cometo uma falta de contato físico, por exemplo, com o meu adversário que está com posse ou sem posse de bola dentro da linha da área penal, né? Então, uma falta de tiro livre direto praticada por uma equipe dentro da sua área de defesa será convertida em tiro penal. Uma falta de tiro livre indireto praticado por uma equipe dentro da área de defesa vai ser cobrado, então, uma falta em cima da linha da área penal, no ponto mais próximo onde a falta aconteceu. Isso é importante, tá? No futebol, para quem acompanha mais o futebol, qualquer falta que aconteça dentro da área é pênalti. No futsal, depende, certo? Se for uma falta do tipo tiro livre direto, vai ser cobrado o tiro penal. Se for uma falta de tiro livre indireto, é cobrado uma falta na linha da área, no ponto mais próximo onde essa falta de tiro livre indireto aconteceu, tá? O jogador que executa a penalidade máxima depois da execução, ele não pode encostar novamente na bola antes que outro jogador tenha encostado na mesma, né? Ou seja, depois de cobrado a falta, se a bola voltou para dentro da quadra, né? Se nenhum outro jogador tocou antes, ele não pode tocar, ele precisa esperar. Só pode ser cobrado para frente e a cobrança deve ser feita em menos de 4 segundos a partir da autorização do árbitro, tá? Então, esses 4 segundos, perceba que ele é repetitivo. Para o arremesso lateral, na verdade, para a cobrança do lateral, para o arremesso de meta, para a reposição da bola em jogo de qualquer forma, todos esses, para a cobrança de falta, tudo isso é feito, tem que ser feito antes de 4 segundos. Até para não haver enrolação da partida, enfim, tornar o jogo mais dinâmico. O tiro lateral também tem uma diferença marcada do futebol, como dá para ver na imagem, que ele é cobrado com os pés, né? Então a bola deve ser colocada sobre a linha ou até 25 centímetros fora da quadra. O jogador que cobra o tiro lateral ele não pode estar com os pés dentro da quadra, né? A cobrança deve ser feita em 4 segundos, acabei de mencionar, e não é permitido o gol direto de tiro lateral. A cobrança ela vai ser realizada no mesmo local em que a bola saiu, na verdade, local aproximado, né? Venhamos e convenhamos. A distância, 5 metros, né? Que os adversários precisam respeitar em relação à bola. Havia uma perspectiva da FIFA deles mudarem a regra de forma a permitir que o lateral fosse cobrado também com as mãos, tá? Mas acabou que essa regra ela não foi implementada, tá? Então, para o pessoal que tem aí um pouquinho mais de idade, quando o futsal, né, o futebol de salão, ele era comandado pela FIFUSA, o lateral ele era cobrado com as mãos, né? E aí a FIFA estava tentando trazer essa regra de volta, mas houve pressão das federações e aí ela não foi implementada. Arremesso de meta, a gente tem então quando a bola ela sai pela linha de fundo, né? E a última pessoa, o último jogador a tocar foi da equipe que estava no ataque. O time que defendia, né, que se defendia, vai receber a posse de bola. O arremesso de meta no futsal ele deve ser cobrado exclusivamente pelo goleiro, tá? E deve ser feita usando as mãos dentro da sua área de gol em até 4 segundos, certo? Isso era um outro detalhe que era uma proposta de mudança nas regras, que o goleiro ele não poderia lançar a bola diretamente da área, da área, né, dele, né, da meia quadra que ele estava defendendo, até a quadra de ataque, né?
Então a ideia era que para chegar ao ataque, a bola precisaria ser colocada primeiro na defesa e a partir dali ser transportada ou ser lançada, enfim. E aí, novamente, antigamente, essa era uma outra regra que existia no futebol de salão, né? Mas essa mudança ela só aconteceu de forma parcial. Essa mudança ela vai ser implementada apenas nas categorias de base e com a aceitação das federações. Ou seja, é muito pouco provável que isso aconteça. Porque se no adulto, né, que é o que se vê, televisionado, tudo, não vai acontecer, por que você vai condicionar os seus jogadores, né, de categorias de base a ter esse tipo de comportamento? A menos que exista a possibilidade disso subir para as categorias maiores, né, principalmente o adulto, que seria a principal. Tá bom? Até porque, querendo ou não, o lançamento para a área de ataque acaba sendo, para a quadra de ataque, acaba sendo uma alternativa estratégica, né? Quando você faz essa reposição de bola na sua própria quadra de defesa, você tem mais chance dessa bola ser interceptada, de ser tomada, enfim, de alguma coisa dar errado e o time adversário tomar a posse de bola. Então, regras para os goleiros no futsal. Então, no futsal, o goleiro ele não é permitido ficar com a bola, seja nos pés ou nas mãos, por 4 segundos na sua quadra de defesa, né? Sendo que na quadra de defesa o goleiro só pode tocar na bola apenas uma vez, mas na quadra de ataque ele é livre, pode tocar quantas vezes ele quiser, obviamente não com a mão fora da área penal, né, dele. Essa é uma perspectiva que, só adiantando um pouco dos próximos conteúdos, né, que seria a utilização do goleiro linha. Quem conhece um pouco mais de futsal já conhece a estratégia, já deve ter ouvido falar, que é quando você coloca o goleiro para atuar como um jogador de linha, né, para ter uma vantagem numérica para ficar 5 contra 4, né, jogadores em quadra. Então a FIFA ela tinha essa perspectiva de limitar a utilização do goleiro linha, né? Então a ideia era que só poderia ser utilizado a estratégia do goleiro linha caso o time tivesse em desvantagem no placar, né? Mas o fato é, a maior parte das vezes o goleiro linha só vai ser utilizado de fato quando a equipe está perdendo o jogo e precisa adotar uma estratégia mais agressiva, mais ousada para tentar reverter o resultado, até porque ao mesmo tempo em que eu ganho uma vantagem numérica de ter um jogador a mais no ataque, eu tenho uma grande desvantagem que é ficar com o meu gol completamente limpo, né? Com a minha meta completamente limpa. Então qualquer chute a gol que entrar ali vai ser gol para o adversário. Então é muito arriscado, né? A pergunta aí que eu deixo para vocês pensarem é: por que você iria impedir que a equipe adotasse uma estratégia mais ousada para conseguir um placar maior, por exemplo, né? São algumas coisas que particularmente, eu tenho algum problema em entender. Porque o grande objetivo do jogo, seja ele futebol, futsal, ou handebol, enfim, é fazer gols, né? Então, se eu tenho a possibilidade de aumentar esses placares, por que não? Né? É um aspecto a ser considerado. Mas até agora não há nada implementado nas regras que falam sobre isso. Com relação à posse de bola, os jogadores eles podem tocar a bola com qualquer parte do corpo, com exceção dos braços e das mãos. Claro, jogadores de linha. O goleiro ele vai ser o único que pode tocar a bola com qualquer parte do corpo, inclusive as mãos. Óbvio, desde que dentro da sua própria área de gol, né? Sua própria área penal ali. O goleiro ele não pode ultrapassar 4 segundos com a posse de bola, isso a gente já tinha visto. Mesmo na quadra de defesa, seja ela dominada com as mãos ou com os pés. Tiro de canto a gente já está concluindo, ou escanteio, né? Ele vai ser cobrado quando o goleiro, a defesa, enfim, quando a bola por algum motivo ela sai pela linha de fundo que não dentro da meta e que a última pessoa a tocar na bola foi alguém do time que estava se defendendo, né? E aí o time adversário vai receber a posse de bola para cobrar um tiro de canto. O escanteio ele deve ser cobrado com a bola posicionada dentro ou sobre o 1/4 de círculo localizado no encontro entre a linha lateral e a linha de fundo. O jogador ele tem que efetuar a cobrança depois de autorizado dentro de 4 segundos. Caso ele ultrapasse esse limite, o árbitro vai marcar uma infração e a equipe adversária recebe
a posse de bola para uma cobrança de tiro de meta. Os jogadores da defesa precisam anotar 5 metros de distância. Lembrem, qualquer tipo de tiro livre direto, tiro livre indireto, né, lateral ou escanteio, 5 metros é a distância padrão. Então a gente tem aqui, primeiro, sobre o posicionamento da bola, né, ela não pode estar fora de 1/4, né, de círculo. Então ela pode estar sobre a linha ou dentro desse espaço. Tá? E com relação à cobrança de escanteio, esse 5 metros tem uma marcaçãozinha próxima aos postes, né? Que ela é justamente para delimitar esses 5 metros de distância que o jogador ele não pode infringir. Então, nesse caso, a cobrança aqui ele não pode acontecer, tá? Bom, então, a lei da vantagem ela funciona basicamente como funciona no futebol. Os árbitros devem priorizar a disputa de um futsal atrativo e de qualidade com obediência às regras, né, e devem evitar interrupções no jogo e o excesso de uso do apito que retiram o dinamismo do espetáculo. Então, a lei da vantagem ela funciona como uma garantia que os infratores eles não sejam beneficiados com a paralisação do jogo. Então, por exemplo, quem acompanha o futebol, e eu repito esses exemplos, né, e essas comparações para tornar mais fácil os links, e também por ser um esporte mais conhecido pela maioria, né, talvez não todos da turma, mas enfim, boa parte, provavelmente, existe muito aquela falta de parar o jogo. Então você faz uma falta para, por exemplo, você estava atacando e perdeu a posse de bola, e o time adversário agora recuperou a bola, tomou a bola e está contra-atacando. E aí, para evitar que o contra-ataque dê certo e esse time ele pegue o meu time com a defesa desarmada, eu vou e faço uma falta qualquer simplesmente para parar o jogo, né? Então, dependendo da situação, por exemplo, se o time mesmo, o time que está contra-atacando, mesmo sofrendo a falta, ainda tiver condição de continuar a jogada, é dada essa lei da vantagem, tá? Então, para evitar justamente, para não incentivar ou desincentivar, se vocês preferirem, esse cometimento de faltas meramente por manipulação do jogo. Por fim, a disputa por pênaltis, né? Na decisão de competições por eliminatória, quando a partida tiver acabou o tempo normal, dois tempos de 20 minutos empatados. Acabou a prorrogação, empatado, né? Então a gente vai para a disputa de pênalti. A disputa de pênalti ela vai acontecer não mais em 3 cobranças, tá? No futebol eram 5 cobranças iniciais e depois alternadas, né? No futsal eram 3. A partir desse ano agora, de junho de 2020, começou a valer essa nova regra de que são 5 cobranças de pênalti. Depois das 5 cobranças de pênalti, se ainda permitir o empate, vai ser então a cobrança de pênalti alternada até que se defina um vencedor. Tá? Então aqui bacana a gente tem a estratégia das decisões por pênalti. A gente vai ter o goleiro, né, que vai ter que ter pelo menos um pé sobre a linha de fundo, né, abaixo da sua meta. O executor, né, que vai cobrar o tiro penal, o segundo árbitro, e aí todos os jogadores do time que está cobrando e do time que está defendendo ficando aí atrás da linha do centro, tá bom? Então, é isso, o conteúdo de regras. Se alguém quiser mais algum detalhe ou se